eu acho que é importante a gente olhar para as produções nacionais com a importância que você trouxe, né? De serem importantes culturalmente e, ao meu ver, até politicamente, porque a gente sempre sofreu um desmonte do que é chamado cinema brasileiro, né? Hoje em dia, a gente tem uma Ancine que é completamente fortalecida, não, enfraquecida, e que, basicamente, por muito tempo, a gente nem teve uma agência que fosse de Incentivasse. fomento à cultura e ao audiovisual brasileiro. E hoje em dia, diretores que conseguem tocar projetos pra frente, assim, seja eles mais experimentais, sejam eles mais comerciais mesmo, estão fazendo um ato realmente de resistência comparável a o de muito tempo atrás, na época que, sei lá, o Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco, foi indicado para um Oscar, sabe? Há muito tempo atrás. Pagador de Promessas, que foi, acho que foi o primeiro filme brasileiro que foi indicado ao Oscar. E por quê? Porque se a gente analisa cultura mesmo, projeto cultural do país, vamos pegar, sei lá, Coreia do Sul. Há muito tempo atrás foi instaurado como um projeto de governo fazer com que existisse um fomento à cultura para que essa indústria cultural fosse exportada. E hoje em dia a gente vê isso com produções coreanas, com o K-pop, com dorama, com o cinema mesmo, Parasita, com Train to Busan, que é o Invasão Zumbi. Várias produções na Netflix. A gente vê Round Six, a gente vê várias coisas que são produtos de exportação coreana que partem desse incentivo do governo que leva a sério a cultura como um sistema Propagação de informação de, mesmo, né? de propagação de informação e de indústria mesmo. Tratar isso Comportamento. como um sistema que levanta dinheiro e movimenta dinheiro pra caramba. Porque Hollywood é uma puta de uma indústria cultural hoje em dia. Porque houve incentivo há muito tempo atrás. E hoje em dia, essas pessoas que ainda estão desbravando, né? Esses diretores, esses atores, esses artistas que ainda estão desbravando esse cenário no Brasil, estão fazendo isso muito com quase nada, sabe? Sim. Estão fazendo muito com pouco incentivo, com pouca grana, com, como o Glauber Rocha falava, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, Sim, sabe? eu tive o privilégio de estar presente numa palestra no clube de criação, né, do Festival de Clube de Criação esse ano de 2023, no qual os roteiristas, diretores, idealizadores do Cangaço Novo, que é uma série da Amazon, que é assim, incrível. Ela é absurdamente potente de diversas formas. Estavam falando sobre esse processo de criação, esse processo de entrega e como que eles conseguiram colocar isso no mundo, né. E ali eles falaram que foi um período de, assim, de 10 anos de maturação de ideia, de criação, de encontrar fundos para De desenvolver, vender. de vender, de pensar e repensar. A roteirista, né, a Marina Bardan, ela fala que foi, assim, um negócio essa é a primeira obra dela, se eu não me engano, que ela assina de fato como roteirista. Ela fala que, assim, ela levou como se fosse a última oportunidade dela da carreira, assim, do mundo. Ela fez com uma voracidade, com um "caralho, tem que ser agora, porque senão não vai ser mais", o ou vai ou racha, que é isso, eu acho que muito dos diretores, dos roteiristas, dos produtores, da galera que quer realmente produzir audiovisual no Brasil, tem esse sangue no olho, mas por necessidade, É por necessidade, sabe? Tem esse exatamente. sangue no olho de Por que tipo. que ela tratou como se fosse a última chance da vida dela? Porque talvez fosse. Talvez se isso flopasse no streaming, que com muito suor, eu acredito, eles conseguiram vender a ideia, muito provavelmente não teria, até agora não tem mesmo, mas não teria uma segunda temporada, não teria reconhecimento. Se às vezes uma campanha de marketing que não conseguiu vender esse produto para o público, pode ser a morte desse projeto mesmo. Então encarar como se fosse a última chance da vida é porque na realidade brasileira provavelmente Poderia ter sido. poderia ter sido, sabe? Eu
acho que, falando de Brasil, né, precisa existir um entendimento comum de que o Brasil não é um país que fomenta a cultura por acreditar de fato na cultura, mas porque as pessoas que fazem cultura vivem numa constante busca, numa constante Luta, né? batalha, uma constante luta. Isso desde que cultura passou a ser feita aqui no Brasil, né? E principalmente quando a gente vai falar sobre essa cultura criada, protagonizada por pessoas não necessariamente elitizadas, né? O Brasil, ele tem uma coisa de que é arte o que está associado ao elitismo, à riqueza, né? Uma Uhum. coisa até meio eugenista. Então a gente precisa valorizar ainda mais esse tema aqui, esses nomes que vamos trazer e o audiovisual brasileiro num geral, principalmente partindo desse ponto, né, que cai nesse sangue no olho por falta de opção. Exato. Mas com isso, o Brasil traz um audiovisual muito único, Sim. né? Assim como você citou os projetos que dizem respeito à Coreia do Sul, né? Que eles têm uma estética, eles têm uma forma de Uhum. trabalhar, eles têm as próprias estratégias, né? As próprias influências. Aqui no Brasil também o que se faz é muito único e é por isso que eu bato na tecla de que por mais que nós brasileiros, num geral, não valorize tanto a cultura, sempre os olhos culturais do que é internacional estão voltados para nós aqui. Exato. E eu acho muito bonito, assim, que nem quando eu referenciei Cangaço Novo, né? E, obviamente, é uma história, pelo nome mesmo, fala do cangaço, mas só que é uma nova roupagem, um porquês de bandidos e mocinhos. O PH Santos, que é um crítico de cinema que tem um canal no YouTube, tem uma propriedade, fez um vídeo lindíssimo sobre a série. E fala sobre o Nordeste, né? Fala sobre raiz, fala sobre Sim. aquilo que. Herança. Sobre herança, sobre ancestralidade. E, assim, dentro dessa produção e dessa história, eu fiquei impressionadíssima como também os atores, eles conseguiram fazer aquilo viver de uma forma linda, sabe? E em especial a Alice Carvalho, Carvalho. o Alan Souza e o Enio Cavalcante. Eu até anotei para citar os três, não que os outros de alguma forma tenham deixado por desejar, mas esses três é de uma potência que realmente é difícil de achar em outros lugares que não no Brasil. Sim, e é importante você trazer nome de atores, porque a gente está numa época onde muito está sendo questionado como são esses atores dessa nova geração, né? Porque é como fala a Suzana Vieira, antigamente o roteiro ele vinha no papel impresso, era um livro, eram páginas, e hoje virou um digital, então existe uma teoria de que os artistas de hoje, de alguma forma, são mais fracos ou menos credibilizados, né? E você colocar esses atores, assim como a gente pode colocar vários outros também, né, de vários outros projetos, é mostrar que ainda existe potência na arte, sim, mesmo com a inclusão do digital, mesmo que algumas coisas estejam se esvaziando, algumas coisas estão se preenchendo, né? Sim. Exato. Eu acho importante o que você levantou sobre a estética brasileira, porque por muito tempo, eu acho que no Brasil, o público, né, a recepção do público, espera, eu acho que ainda hoje espera, uma cópia de Hollywood, porque é o que a gente foi ensinado a assistir desde pequeno na sessão da tarde, entende? Sim, Porque, então, o molde da nossa cultura tem que ser aquele propagado por Hollywood, tem que ser sim, aquele propagado pelo filme de comédia pastelão, tem que ser aquele tipo de ação, aquele tipo de coreografia, né, dos filmes de ação, tem que ser sim. aquele tipo de suspense. E quando a gente olha para nossa estética audiovisual brasileira e olha para nossa herança, porque Cangaço Novo é muito disso. Não é só sobre a herança que o personagem principal vai buscar dentro daquela cidade de Cratará, no Ceará. Cidade fica fictícia, mas como o PH Santos salientou, não é fictícia porque ela é muito real
porque A maioria. porque ela representa uma região, né? Sim. E essa herança, ela não é só do personagem. Essa herança é uma herança de Glauber Rocha. Sim. É uma herança de todos os cineastas nordestinos que inventaram uma linguagem brasileira num tempo em que tudo que se reproduzia era uma linguagem americana. Era uma linguagem estrangeira. Às vezes chega a ser uma herança até de Suassuna. Exato, de Ariano Suassuna. Uma herança dessas pessoas de todos os meios, não só do cinema, mas da música, da literatura. Essas pessoas que lutam por Graciliano uma... Ramos. Graciliano Ramos, que lutam por uma estética... Hoje a interação do cenário foi sua. Que lutam por uma estética brasileira, né? E Sim. essa estética brasileira, ela... Como você disse, ela se torna referência. Se a gente olha para o cenário internacional, eu sei que você vai trazer umas referências de música, você vai falar com muito mais propriedade do que eu. Mas hoje em dia, muita coisa é copiada do Brasil e o nosso senso de viralatismo impede com que a gente enxergue e ache que o original foi mesmo estrangeiro. Sim. Pra mim, ter uma categoria no Oscar chamada Melhor Filme Estrangeiro É de uma bizarrice. é porque realmente é um filme, é um Produção. prêmio, né? Uma premiação estadunidense. Então, eles têm isso de chamar de melhor filme estrangeiro. Mas é pra gente pensar a importância que a gente dá ao Oscar mesmo, né? Por que que o maior sonho de todo cineasta tem que ser chegar ao Oscar? Tem que ser validado pelo gringo. Entende? Sim. Porque o prêmio do cinema brasileiro não pode ser mais importante para todos os brasileiros do que o Oscar, sabe? Só trazendo um pouquinho essa questão da estética. É impossível a gente falar de estética nacional, de movimentos atuais, de cangaço novo, e não referenciar Bacurau, Exato. sabe? Eu acho que são duas fontes muito jovens que beberam de muita coisa do passado e conseguiram trazer uma nova roupagem, uma nova linguagem, um novo questionamento, fala de política atual, fala de... Bebe sim da referência estadunidense também do faroeste, mas apropria Exato. pro brasileiro. Oi pessoal, aqui é a Cacau Cavalcante. Caso você tenha gostado desse corte, você pode acompanhar tanto esse quanto outros assuntos nas nossas redes sociais. Tem Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, enfim, onde for melhor pra você. Curte, se inscreve, comenta, compartilha com o pessoal, enfim, faz a nossa voz chegar um pouquinho mais longe. Caso você possa também, a partir de R$5, a nossa campanha do Apoia-se tá no ar, e ali você vai ter acesso a várias recompensas a partir desse valor. É isso, apoia a gente pra gente conseguir permanecer nesse trampo. Beijo!